Olá, pessoal, tudo bem com vocês, né? Espero que sim. Bom, eu me chamo Ednildo, estou cursando licenciatura em Física na Universidade Federal do Ceará, IFCE. Estou cursando Física, mas hoje vim aqui falar com vocês sobre Química, Química geral, né? Mais especificamente sobre ligações químicas. Vamos aqui ser bem específicos, né? Bem direto, uma ligação com uma linguagem bem simples, né? E vamos dar exemplos para que vocês entendam da melhor forma, né? Bom, sem mais delongas, vamos lá iniciar. Bom, primeiramente vamos falar o que são as ligações químicas, né? Ligações químicas correspondem à união dos átomos de elementos iguais ou diferentes para a formação das moléculas, buscando assim ganhar, perder ou compartilhar elétrons para ficarem estáveis. Ou seja, é uma definição bem simples, né? Ligação química são nada menos que a junção, a união de átomos, né? Pode ser dos mesmos átomos ou diferentes, sempre buscando a estabilidade, né? Para que os átomos fiquem estáveis. Daqui a pouco vamos explicar direitinho como funciona a estabilidade dos átomos, né? Aí essa união entre átomos também forma as moléculas, né? Sempre buscando a estabilidade. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguir. Das ligações químicas existem três tipos. Existem as ligações iônicas, né, que são as transferências de elétrons, né? Quando um átomo tende a perder elétron, o outro tende a ganhar. Sempre transferência. O que tem mais transfere para o outro, sempre buscando a estabilidade, né? Sempre para que os átomos fiquem estáveis. Também temos as ligações covalentes, que são o compartilhamento de elétrons. Desse tipo de ligação, não há perda nem ganho de elétrons, né? Como na ligação iônica. Há sempre o compartilhamento, o mesmo elétron servindo para os dois átomos para que os dois fiquem estáveis. Tudo bem? Aí temos as ligações metálicas, né? Ligações metálicas, como o nome já diz, são ligações entre metais, né? Que nesse caso, nesse tipo de ligação, os átomos ficam livres, formam uma nuvem de eletrônica. Daqui a pouco vamos explicar direitinho sobre cada um deles, né? Vamos explicar melhor. Mas antes de falar sobre os tipos de ligações químicas, temos que conhecer como os átomos ficam estáveis, né? Porque as ligações químicas são o quê? São para que os átomos busquem a estabilidade. Mas como os átomos ficam estáveis? Vamos conhecer agora. Com a regra de octeto. A regra de octeto ela foi criada por Gilbert Newton Lewis e Walter Kossel, né? O Gilbert ele é um químico estadunidense, enquanto o Walter ele é um físico alemão, né? Os dois eles criaram essa regra de octeto, né? Como surgiu a regra de octeto? A regra surgiu a partir das observações dos gases nobres e algumas características, como, por exemplo, a estabilidade dos elementos que apresentam 8 elétrons na camada de valência. Como assim? 8 elétrons na última camada, a camada mais distante do núcleo do átomo. Para que o átomo fique estável, ele precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência. Aí o átomo realiza as ligações químicas exatamente isso. Eles a procura de sua estabilidade, doando ou compartilhando elétrons uns com os outros, da onde surgem as ligações químicas, né? A regra de octeto é isso, descobriu como os átomos ficam estáveis, né? Com 8 elétrons na sua camada de valência, a última camada, a camada mais distante do núcleo do átomo. Ok? Sabendo disso, vamos conhecer agora as ligações químicas, né? Vamos falar primeiramente sobre as ligações iônicas. Como o nome já diz, são ligações entre íons, né? Também conhecida como ligação eletrovalente. Esse tipo de ligação é realizada entre íons, cátions e ânions. Daí o termo ligação iônica. Os átomos devem apresentar tendências opostas. Um átomo deve ter a capacidade de perder elétrons, enquanto o outro tende a ganhar. Só ocorre ligação iônica desse jeito, quando eles têm tendências opostas, quando um tende a perder e o outro tende a ganhar, para que os dois fiquem estáveis, sempre buscando a estabilidade, né? Portanto, um ânion de carga positiva se une com um cátion, ou um ânion de carga negativa se une com um cátion de carga positiva, formando um composto iônico
por meio da interação eletrostática entre eles. Sempre com tendências opostas, né? Quando um tende a ganhar, o outro tende a perder, e assim os dois ficam estáveis e fazem a ligação iônica. Vamos dar um exemplo aqui de ligação iônica, um exemplo bem clássico, né? Que é o NaCl, cloreto de sódio, ou o famoso sal de cozinha, né? Nesse composto, o sódio, Na, doa um elétron para o cloro, Cl, e se torna um ânion, carga positiva, enquanto o cloro se torna, aliás, o sódio se torna um cátion, de carga positiva, enquanto o cloro se torna um ânion, de carga negativa. Ou seja, né, o sódio, ele doa um elétron para o cloro. Quando o sódio doa um elétron para o cloro, ele se torna um cátion, de carga positiva, enquanto o cloro, quando recebe esse elétron, se torna um ânion, de carga negativa. Como você pode observar aqui no desenho, né? O átomo de sódio ele doa um elétron para o átomo de cloro, assim os dois ficam estáveis e juntos formam a molécula do cloreto de sódio. Viu? Esse é o exemplo bem clássico das ligações iônicas. Seguimos, vamos para a próxima. Temos outros exemplos aqui de ligações iônicas, que é o brometo de potássio, KBr, o cloreto de cálcio, CaCl2, e o fluoreto de magnésio, MgF2. São mais exemplos aí bem clássicos de ligações iônicas. Tudo bem? Bom, agora vamos falar sobre ligação covalente. Ligação covalente também é chamada de ligação molecular. Ligações covalentes são ligações em que ocorre o compartilhamento de elétrons para a formação de moléculas estáveis, segundo a teoria de octeto. Né? Qual é a teoria do octeto? Quando os átomos eles têm 8 elétrons na sua camada de valência, né? Na sua última camada mais distante do núcleo. Só assim eles ficam estáveis. Essa é a regra de octeto. A ligação covalente ela é diferente da ligação iônica. Na ligação iônica, os átomos, né, para eles fazer a ligação, um tende a perder e o outro tende a ganhar. Nesse caso, não, nenhum nem perde nem ganha. Neste caso, há o compartilhamento de elétrons, né? O mesmo elétron, ele serve para os dois átomos, assim eles formam as moléculas e ficam estáveis. Esse é o tipo de ligação covalente. Aí temos que falar sobre isso dos pares eletrônicos, né? O pares eletrônicos é o nome dado aos elétrons cedidos por cada um dos núcleos, figurando o compartilhamento dos elétrons das ligações covalentes, né? São aqueles elétrons que são cedidos, né? Que servem para os dois átomos. Esses são os pares eletrônicos. Tudo bem? Vamos lá, seguindo. Tem um exemplo aqui de ligação covalente, né? Um exemplo bem clássico também, que é a molécula da água, H2O. A molécula da água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Cada traço corresponde a um par de elétrons, compartilhado, formando uma molécula neutra, uma vez que não há perda nem ganho de elétrons nesse tipo de ligação. Como vocês podem ver aqui no desenho abaixo, né? Dois átomos de hidrogênio doando, né, compartilhando elétrons com o átomo de oxigênio. Assim, todos os átomos envolvidos nessa ligação ficam estáveis e formam a molécula da água. Não há nem ganho nem perda. Eles estão compartilhando do mesmo elétron. Tudo bem? Claro. Outros exemplos aí de ligação covalente, que é o gás oxigênio, O2, sacarose, né, açúcar de mesa, C12, H22O11 e o ácido clorídrico, NaCl. São exemplos também aí de ligações covalentes. Bom, ainda sobre ligações covalentes, temos que falar sobre as classificações, né? As ligações covalentes podem ser classificadas em polares ou apolares. No caso da água, temos uma ligação covalente polar, pois os átomos que compõem a molécula apresentam diferentes eletronegatividades. Já o oxigênio, O2, apresenta uma ligação covalente apolar, pois é formado por átomos de um único elemento químico e, por isso, não apresenta diferença de eletronegatividade. Explicando melhor, uma ligação covalente polar é quando os dois átomos eles têm diferentes eletronegatividades. Assim, ele forma uma ligação covalente polar de diferentes átomos de diferentes eletronegatividades.
Já uma ligação apolar, os átomos eles possuem a mesma eletronegatividade. Por exemplo, aí é o oxigênio, que é o O2, são formados por dois átomos de oxigênio. Como são o mesmo elemento químico, eles não apresentam diferença de eletronegatividade. Então, eles formam uma ligação covalente apolar. Tudo bem? Temos que falar também sobre a ligação covalente dativa. A ligação covalente dativa, também chamada de ligação coordenada, ocorre quando um dos átomos apresenta o seu octeto completo, ou seja, 8 elétrons na sua última camada, a camada de valência. E o outro átomo, para completar sua estabilidade eletrônica, necessita adquirir mais 2 elétrons. Ou seja, na ligação covalente dativa, um átomo já está completo com seus 8 elétrons na sua camada de valência, enquanto o outro átomo, que vai fazer a ligação junto com esse, necessita de 2, mais 2 elétrons. Assim, o que tem os 8 elétrons completos, ele compartilha esses 2 elétrons com o outro que está faltando. Assim, os dois ficam estáveis e formam a ligação covalente dativa, né? Formam a molécula. O exemplo bem clássico é o SO2, que é o dióxido de enxofre, né? Isso ocorre porque é estabelecida uma dupla ligação do enxofre com um dos oxigênios para atingir sua estabilidade eletrônica. Além disso, o enxofre doa um par de seus elétrons para o oxigênio para que ele fique com 8 elétrons na sua camada de valência, ficando assim também estáveis, né? Quando ocorre isso, os dois ficam estáveis. Tudo bem? Vamos passar. Agora vamos falar sobre ligação metálica. Ligação metálica, como o nome já diz, é uma ligação entre metais, né? A ligação que ocorre entre metais, elementos considerados eletropositivos e bons condutores térmico e elétrico. Para tanto, alguns metais perdem elétrons da sua última camada, chamada de elétrons livres, formando assim os cátions. A partir disso, os elétrons liberados na ligação metálica formam uma nuvem eletrônica, também chamada de mar de elétrons, que produz uma força fazendo com que os átomos de metal permaneçam unidos. Ou seja, gente, na ligação metálica realizada por metais, os metais eles perdem elétrons da sua última camada, da sua camada de valência, formando assim os chamados elétrons livres, né, os cátions. A partir disso, esses elétrons livres, eles formam uma espécie de nuvem eletrônica, também chamada de mar de elétrons, né? Essa nuvem, ela produz uma força, fazendo com que os átomos de metal permaneçam unidos. É assim que funciona a ligação metálica, né? Os metais, eles têm a tendência de perder, eles perdem elétrons, mas esses elétrons formam uma nuvem, uma espécie de nuvem, que mantém os átomos de metal unidos. Tudo bem? Seguindo, aí temos aqui alguns exemplos de metais, né? Bem conhecidos, que são o ouro, o cobre, prata, o ferro, o níquel, alumínio, chumbo, zinco, entre outros, né? Os metais apresentam um estado físico sólido em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, o único metal líquido nessas condições. As substâncias metálicas são boas condutoras de calor e eletricidade. Além disso, apresentam um brilho característico, né? Essas são algumas características sobre os metais, né? Gente, ainda sobre a regra de octeto, que eu esqueci de falar, vale lembrar que existem exceções, viu? Existem algumas exceções à regra de octeto, viu? Principalmente os elementos de transição, tudo bem? Regra de octeto, onde os átomos eles têm que ter outro elétron na camada de valência, né? Que é a última camada, a mais distante do núcleo. Assim os átomos ficam estáveis, mas existem algumas exceções, que são principalmente os elementos de transição, tudo bem? Galera, mas é isso, né? Falamos aí sobre os tipos de ligação químicas, ligações iônicas, covalentes, metálicas, falamos sobre a regra de octeto, como os átomos ficam estáveis, né? E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, espero que tenha sido claro, que vocês possam entender aí alguma coisa. E no mais é isso, gente. Obrigado, até a próxima, até mais, valeu.